A maior parte dos valores da sociedade humana é contrária a uma vida meditativa. Esses valores podem zombar da ideia de uma felicidade verdadeira e permanente. Podem evitar inteiramente o tópico ou até mesmo dizer que você não vai conseguir alcançar uma felicidade permanente por seus próprios meios. Isso é verdadeiro até mesmo em sociedades que são tradicionalmente budistas, e é especialmente verdadeiro na sociedade moderna, na qual a mídia exerce pressão para buscar felicidade em coisas que vão mudar. A prática da meditação em busca de uma felicidade não condicionada é sempre contracultural. Você tem de protegê-la por si mesmo. Por isso, aprenda a resguardar com habilidade a meditação dos valores da sociedade em geral que estejam em conflito com ela. Há 3 formas básicas de fazer isso: escolhendo amigos admiráveis, aprendendo a viver de forma frugal e buscando tanto quanto você puder algum isolamento. Essas 3 questões envolvem uma dose considerável de renúncia, e a renúncia é mais fácil quando você olha para ela, não como uma privação, mas como uma troca. Ao trocar os prazeres de uma vida comum por uma vida meditativa, você está trocando doces por ouro. Ou você pode ver a si mesmo como um atleta em treinamento. O jogo de superar seus hábitos inábeis vale muito mais a pena do que qualquer esporte. Da mesma forma que atletas estão dispostos a viver sob certas restrições para melhorar seu desempenho, você deve estar disposto a viver sob certas restrições em função da felicidade verdadeira. E da mesma forma que um atleta que tenha se restringido a uma dieta saudável acaba preferindo comida saudável a guloseimas, muitas vezes você descobre que as restrições que você coloca, a maneira com a qual você se relaciona com o seu entorno, podem acabar se tornando seu modo preferido de ser. Quando você se associa com uma pessoa, inconscientemente você adota os hábitos e opiniões daquela pessoa. E é por isso que o princípio mais importante para moldar o ambiente em torno de sua meditação diária é se associar a pessoas admiráveis. Pessoas admiráveis têm 4 qualidades. São virtuosas, generosas, sábias e estão convictas de que qualidades hábeis devem ser desenvolvidas e qualidades inábeis abandonadas. Se você conseguir encontrar pessoas assim, tente se associar a elas. Observe suas boas qualidades, tente copiá-las e pergunte a elas como você poderia desenvolver mais virtude, generosidade, sabedoria e confiança em você mesmo. Então, olhe a seu redor. Se você não vê pessoas assim, procure por elas. O problema é o que fazer com as pessoas em torno de você que não são admiráveis, mas com as quais você tem de passar tempo em casa, no trabalho ou em ocasiões sociais. Essa questão é especialmente difícil se são pessoas pelas quais você é responsável ou em relação às quais você tem dívidas de gratidão, tais como seus pais. Você tem de passar tempo com essas pessoas, você tem de ajudá-las. Então, aprenda o que significa passar tempo com essas pessoas, sem se associar a elas, ou seja, sem incorporar seus hábitos e valores. O princípio mais importante é que você não as procure para tomar conselhos a respeito de questões morais ou espirituais. Além disso, tente se desculpar a cada vez que essas pessoas tentarem puxá-lo para as atividades que vão contra seus preceitos ou princípios. Se são atividades que não se pode evitar, como quando há uma festa do trabalho, pense em si mesmo como um antropólogo vindo do planeta Marte, observando os hábitos estranhos de terráqueos nesta sociedade e neste momento no tempo. Se há pessoas ou situações que você não pode evitar e que tendem a despertar o pior em você, sente-se e dedique uma sessão de meditação a planejar como você vai sobreviver ao encontro sem que essa pessoa
pise nos seus calos e com um mínimo de conflito. Aprender como impedir que qualidades inábeis apareçam na mente é uma parte importante do caminho, mas frequentemente é um objetivo que é pouco valorizado. Todavia, nem toda meditação tem que focar no presente. Simplesmente se assegure de que esse tempo devotado ao planejamento não tome conta de sua meditação e ultrapasse os limites do que é realmente útil. Em alguns casos, se uma amizade está centrada em atividades inábeis, você pode considerar deixá-la em compasso de espera, ainda que os sentimentos da outra pessoa possam ser feridos. Você tem de perguntar a si mesmo o que é mais precioso, os sentimentos dessa pessoa ou o estado da sua mente. E lembre-se, ferir os sentimentos de alguém não é a mesma coisa que causar-lhe dano. No final das contas, você terá mais a oferecer àquela pessoa. Se você praticar com seriedade, você pode tornar-se o amigo admirável daquela pessoa. Então, não considere seu afastamento dessa pessoa como algo que não é gentil. Se seus amigos estão incomodados porque acham que você está se tornando uma pessoa menos sociável, converse com alguém em quem você confia. O princípio de ser seletivo com aquilo a que você se associa não se aplica apenas a pessoas de carne e osso, mas também à mídia, jornais, revistas, televisão, rádio, internet e etc. Neste caso, é mais fácil desligar as coisas sem culpa. Se você realmente sentir a necessidade de passar algum tempo com a mídia, pergunte-se a cada vez: por que eu estou fazendo isso? Se fizer isso, com quais tipos de pessoas estarei me associando? Quando dizem algo, por que querem que eu acredite neles? Será que posso confiar neles? Quem são os patrocinadores desses órgãos de imprensa? Até mesmo ler ou assistir às notícias tem seus perigos para alguém que está treinando a mente. Não há nada de errado em tentar manter-se informado sobre os assuntos atuais, mas você tem de ser sensato em relação ao efeito que uma atenção excessiva às notícias pode ter na sua mente. A mensagem básica das notícias é a de que seu tempo não é importante, que as coisas importantes no mundo são o que as outras pessoas estão fazendo em outros lugares. Essa mensagem é contrária à mensagem da meditação. A mensagem da meditação é que a coisa mais importante que está acontecendo no mundo é o que você está fazendo aqui e agora. Dessa forma, exercite a moderação até mesmo com relação à quantidade de notícias que você assiste. Ao invés disso, assista às notícias que estão acontecendo imediatamente na sua respiração. E quando você tiver notícias deste tipo para relatar, relate-as apenas a pessoas que tenham adquirido sua confiança.